Bom, pessoal, dica rápida aqui. Aconteceu que eu estava procurando como usar o VNC RDP no Linux para dar suporte remoto aí a outros computadores na rede em que eu gerencio no meu trabalho. Aconteceu que o VNC estava muito difícil, estava meio ruim de configurar, não estava funcionando do jeito que eu precisava. O que aconteceu? Aí acabou que eu esbarrei no RDP, no protocolo RDP. E aqui a gente não vamos explicar muita coisa, é mais como usar. Aqui a gente quer usar de Linux para Linux, tá, pessoal? E aí a gente vai ter algumas diferenças. No Ubuntu, a gente tem uma função nativa disso. Porém, para administração administrador Linux, não é muito vantajoso. Eu vou explicar mais lá no final do vídeo, quando a gente entrar nesse assunto lá do Ubuntu. Agora, aqui nosso objetivo é fazer que outras distribuições, como Ubuntu, Mint, Debian, entre outras, aí, a gente consiga usar essa, esse RDP no Linux. Aqui eu já estou com as minhas duas máquinas virtuais abertas e também já estou com o meu Ubuntu aberto depois para a gente poder explicar. Estou com o Mint Cinnamon 21.3 aqui nessa máquina que eu já fiz o teste usando, e aqui eu tenho o Mint XFC2 que a princípio eu não testei ela ainda, não cheguei a usar ela para esse uso. Eu testei no Xubuntu também e no Ubuntu para como funcionar. Então, primeiramente a gente vai usar o que? Vou abrir o terminal nas duas máquinas aqui. A gente vai usar. Esse aqui eu não tenho ainda. Opa. Aqui, ó. Sudo apt install xrdp. Bota a senha. Isso é interessante você estar com os pacotes atualizados. Nem lembro quando foi a última vez que eu atualizei os pacotes dessa máquina virtual aqui, que eu uso essas máquinas aqui mais para teste mesmo, né, dessas aplicações. A gente instala o XRDP. Aqui eu acho nem. Aqui eu já devo ter. E assim. Tá, aqui eu já tenho. Tá. E a gente vai usar o Remina para fazer o acesso. Aqui eu já instalei. Só que o que, que vai acontecer? Ó? Aqui eu já tenho o Remina. Já está com o protocolo instalado. Dá um ifconfig. Aqui a gente tem um problema aqui. Que nossa porta de rede tá como NAT. Cadê a interface de rede? Interface de rede, cadê? Configuração de rede. Vamos dar para bridge aqui. Só esperar trocar aqui. Aí deu. Trocou já. Aqui, ó. Se a gente for tentar acessar agora, já com o RDP instalado, a gente não precisa fazer nenhuma configuração muito grande. A gente vai precisar de um comando depois que eu vou explicar por quê. Ó, a gente vai tentar conectar com o XRDP, vai aparecer a tela do nosso Xorg. Se a gente colocar o nosso usuário aqui e tentar acessar, o que, que vai acontecer? Ele vai fechar a tela. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Se Vou até fazer um teste aqui para ver se vai funcionar. Ó. A gente vai encerrar a sessão. A gente basicamente deslogou do nosso usuário. Agora, quando a gente tentar acessar aqui, agora a gente conseguiu acessar, porque o usuário está deslogado. Porque nessas outras distribuições do Linux, tirando o Ubuntu, a princípio que vem nativo, já a gente não consegue fazer acesso simultâneo de mais de um usuário. Então a gente não consegue estar duas telas, por exemplo, logadas no mesmo usuário. Tem que um sair para depois o outro. Só que tem como a gente resolver isso aí. Errei assim essa porra de novo. Aí, errei. Mas que isso? Desaprendi minha senha aqui. Ah, tá.
Tá, o que que aconteceu? O Kibei agora, provavelmente ele ficou com essa sessão salva aqui. Eu vou ter que, bem, enfim, reiniciar a máquina, porque ele não vai deixar mais eu logar, justamente por esse motivo. Como que a gente resolve esse problema? Eu vou deixar o comando aí na descrição para vocês, que é o... Só esperar a máquina reiniciar aqui, pra gente já resolve esse problema. Que ela já iniciou. A gente vai fazer o seguinte comando aqui para resolver esse problema. Echo env -u maiúsculo session. Se quiser podem pular essa parte do vídeo aqui, que eu não vou editar vídeo aqui para ser mais prático, inclusive para mim ter que estar editando o vídeo é meio ruim. Então vocês podem pular essa parte do vídeo aí, porque eu vou deixar esse código na descrição. A única situação aqui que a gente vai ter que, dependendo da distribuição que a gente está usando com a interface gráfica, a gente vai ter que mudar esse comando aqui. Por quê? Aqui nesse caso aqui, essa máquina que eu estou digitando, a gente está usando um Mint XFCE. Aí o comando aqui é XFCE4. Porém, quando a gente for fazer, por exemplo, nessa outra aqui da direita que eu estava testando antes, ela é Cinnamon. Então aqui em vez de XFCE4, a gente vai colocar Cinnamon. Esse comando aqui é bem chato, não é nada intuitivo. Escrevi errado aqui. Cécio, desculpa aí pela demora do vídeo, mas é que eu não vou fazer edição, senão acaba me atrasando muito. Aqui, a princípio com esse comando aqui, a gente já deve ser possível fazer o acesso via RDP aqui. Agora a gente vai testar. E deu algum problema aqui que a gente não conseguiu acessar. Agora eu vou só conferir aqui se eu não digitei nada errado. Echo envio. Ah, a princípio deve estar tudo errado. Eu devo ter que dar reiniciar minha máquina aqui para ser possível. Só esperar um segundinho aí ela reiniciar. Tá, loguei já, vamos tentar mais uma vez. E não tá dando essa porra. Cara, esse vai ser o Mind GFC. Tem algo de errado. Ah, já achei que foi meu erro. São 2D aqui. Tô varado. Aí, ó, resolveu o problema. Se tu errar o comando, não vai dar muito certo. Que ele saiu, inclusive, com uma coisa meio diferente aqui. Não saiu 100%, mas deve ser o suficiente aqui para conseguir fazer todos os demais alterações. Na última que eu testei não tinha saído assim, mas deve ser o suficiente aqui para te fazer as devidas alterações via graficamente.
Agora a questão do Ubuntu. O que acontece no Ubuntu? Cadê o Ubuntu? Aqui, Ubuntu. No Ubuntu a gente tem a opção aqui, já de fábrica. Cadê? Configurações. Compartilhamento. Essa aqui é a área de trabalho remota, compartilhamento, sessão remota. O que a gente faz? A gente pode fazer isso aqui, habilitar isso aqui e usar essa aqui. Só que aí quando a gente acessar aqui o nosso Ubuntu, a gente vai ter que usar essa senha aqui. Inclusive que a gente pode mudar aqui para essa. A gente pode mudar para quem a gente quiser. Só preciso ver o IP para a gente testar aqui. Fechar essa sessão aqui. Aqui é 174. Tá, é que isso aqui eu já tinha configurado, mas vai ser uma tela um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho mais bonita que essa aqui. E acessa do mesmo jeito. Só que tem um detalhe, cada vez que a gente reinicia o computador, a gente não consegue fazer essa alteração, a gente não consegue fazer isso aqui, a senha muda, então toda vez a gente teria que estar mudando a senha. Então, para administrar sistema Linux, a gente tem uma dificuldade aí, porque a gente não tem uma uniformidade. Se a gente tiver vários Ubuntu, aí toda hora a gente vai ter que estar vendo qual que é a senha, qual que é isso, qual que é aquilo do nosso usuário, e toda hora essa senha vai trocar, então não é relevante para nós. Então vale mais a pena que a gente desabilita isso aqui, deixa tudo desabilitado para a gente não ter outros problemas e faz que nem a gente fez no outro. Instala o XRDP e faz aquela configuraçãozinha. Eu nem lembro agora nesse momento se eu testei com a senha configuração. Se alguém quiser testar aí, deixa nos comentários que eu não vou testar agora, que eu tenho outras coisas para fazer. E para fazer esse acesso simultâneo, acredito que não seja necessário no Ubuntu. E vale ressaltar também aos senhores que se a gente tiver o usuário tiver no usuário e a gente quiser logar em outro, também funciona. Então a gente acessa uma interface gráfica no computador em outro usuário, enquanto o nosso usuário está em outro usuário. Por exemplo, se a gente sempre instala um administrador e a conta do usuário. Se o cara estiver no usuário e a gente quiser instalar o administrador, a gente consegue. Apesar de a gente conseguir fazer a maioria das coisas via SSH, por linha de comando, caso seja necessário, caso você tenha necessidade de usar o RDP para interface gráfica, a gente tem essa opção aí. Eu vou estar deixando os comandos que a gente usou na descrição do vídeo, juntamente com o comando ali para usar mais em uma sessão. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Se vocês fizerem algum teste ou tem alguma outra informação que eu não saiba, algum outro aplicativo que vocês achem melhor que o Remina, ou sabem como configurar o protocolo VNC ali que eu não gostei muito, porque achei meio não é plug and play que nem o XRDP, com dois comandos tá pronto para usar. Deixa nos comentários aí, qualquer coisa eu vou estar dando uma olhada aí. Talvez até troque do XRDP para se tiver alguma opção melhor aí, se vocês conhecerem alguma mais interessante. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Falou!